Olá pessoal, tudo bem? Meus queridos, nesse momento então, nós vamos dar início a essa videoaula relacionada ao tema da semana, que é a estruturação temporal. Então nós estamos agora chegando no nosso último aspecto básico da psicomotricidade, que nós aprofundamos os estudos, não é, dentro dessa disciplina. Então vocês têm o material, tá bom? Material da Oliveira, muito bem fundamentado para nós termos como base, e Vamos então iniciar então toda essa discussão da estruturação temporal. Inicialmente, nós temos que entender que a estruturação temporal, ela é inata, ou seja, ela não nasce com o indivíduo, ela é adquirida, né, a partir das suas vivências, experiências e, obviamente, com a sua maturidade cognitiva, tá bom? É óbvio que as pessoas, né, o meio externo, as pessoas que convivem com essa criança, têm a função de oferecer estratégias, oferecer formas para que essa estruturação temporal seja adquirida pelo indivíduo, tudo bem? Mas ela é uma dinâmica que vem de dentro para fora, ela parte do indivíduo, ok? Bom, eu começo lendo para vocês uma citação bem interessante do Piaget quando ele trata da estruturação temporal. Ele diz, primeiramente, que a estruturação temporal ela não está dissociada da estruturação espacial que nós estudamos na aula passada. Para vocês terem ideia, tem literatura que traz estruturação espaço-temporal, as duas juntas, e realmente é assim que acontece. Uma não existe sem a outra, ok? Mas nós estamos estudando separado justamente para poder entender a concepção de cada uma, mas visando e fixando para vocês. Estruturação espaço-temporal, elas caminham juntas, lado a lado. Uma auxilia na aquisição da outra. Então, Piaget diz que o tempo é a coordenação dos movimentos, quer se trate dos deslocamentos físicos ou movimentos no espaço, quer se trate destes movimentos internos, que são as ações simplesmente esboçadas, antecipadas ou reconstituídas pela memória, mas cujo desfecho e objetivo final é também espacial. Então, essa estruturação temporal realmente está associada à noção de tempo, à noção de sequência, à noção de ordem, de sucessões, e isso é o próprio movimento. Então, o próprio movimento, antes de ser executado enquanto ação, ele é totalmente planejado mentalmente pelo indivíduo. É um movimento, quando ele é executado, a pessoa tem que ter essa estruturação, essa noção de tempo para que o movimento aconteça, ok? Bom, dando sequência. Então, nós também entendemos que a estruturação espacial é a capacidade da pessoa se situar em função da sucessão de acontecimentos, ter a noção de passado, presente e futuro. E nós sabemos que as crianças não nascem, não é? Com essa noção, dependendo do aluno, da idade que nós pegamos, a faixa etária dessa criança de 2, 3 anos, o amanhã eles tratam como ontem, né? O ontem eles tratam como amanhã, que nem, por exemplo, algo que aconteceu ontem. Amanhã eu fui no shopping, né? Porque essa noção dessa estruturação temporal ela está sendo construída, obviamente, com a maturação e o desenvolvimento deste indivíduo. Então, essa estruturação temporal, ela justamente dá essas sucessões, né? Essa orientação do passado, presente e futuro, que é justamente o tempo que nos cerca, né? O homem está inserido no tempo. Esse fluxo de tempo é contínuo, né? O tempo ele não para, no qual os acontecimentos do futuro passam pelo presente e se tornam passado, né? É um ciclo. E essa noção nos dá então um horizonte temporal. Olha que bacana. Também entendemos por estruturação temporal como a capacidade de se situar na duração de intervalos e da renovação cíclica de certos períodos. Então, a duração de intervalo, né? Quanto tempo durou? Daqui 1 hora, né? Questão de mês, questão de ano. A criança vai adquirindo, incorporando, internalizando essa noção, essa organização temporal com o passar do tempo, com a sua maturação. Então, nós temos aqui ó, a noção de manhã, tarde, noite, as atividades que são desempenhadas em cada um desse período, e as crianças vão adquirindo isso com o tempo. Bom,
para que a estruturação temporal aconteça, né, para que o indivíduo adquira essa estruturação temporal, é necessário ele passar por duas etapas bem importantes para essa aquisição. A primeira, nós vamos chamar da aquisição dos elementos básicos. Então, é a aquisição realmente dos movimentos iniciais, dos gestos que vão se ajustando ao tempo e aos espaços exteriores. Porque, obviamente, que o movimento faz com que nós interagimos com o meio, né, com o espaço onde estamos inseridos. E essa questão do tempo, do movimento, do planejamento, da organização, também faz parte. Então, nós precisamos adquirir inicialmente esses elementos básicos de gesto e movimentos para aí sim começar a coordená-los e colocá-los em prática, não é? Enquanto ação, enquanto movimento. E uma outra etapa importante são as consciências das reações do tempo, né? Onde irá trabalhar as noções e relações de ordem, sucessão, duração e alternância entre objetos e ações. Né? Por exemplo, na matemática, na aquisição da linguagem, na aquisição da fala, do fonema, né, do grafema, é importantíssimo nós percebermos a estruturação temporal sendo ativa ali. Né? Para a criança, por exemplo, fazer a sequência numeral 1, 2, 3, 4, ela tem que ter essa noção de ordem, de sucessão, de alternância, até mesmo na hora do fonema, que nem para escrever faca, ela tem que saber que o F vem antes do A para dar o som de Fá, o C e o A, né? O C vem antes do A para dar o som de K, para fazer faca, a sílaba Fá vem primeiro. Então veja como que é uma aquisição complexa dentro do processo da aquisição da estruturação espacial. Então, para que haja essa aquisição, nós temos essas duas etapas importantíssimas, a aquisição dos elementos básicos e a consciência das reações de tempo. Nós vamos ver agora os principais conceitos que as crianças devem adquirir, obviamente, para que a estruturação temporal seja efetivamente alcançada. São 5, olha lá. A primeira é a ordem e sequência, tá bom? Que está relacionado, por exemplo, a uma criança ter a noção do antes, do depois, da ordem dos seus gestos, né, que podem ser realizados, que nem, por exemplo, para escovar um dente. Ela sabe que, primeiramente, ela tem que pegar a escova, depois ela tem que pegar a pasta de dente, abrir a torneira, fazer a escovação, depois o enxágue bucal. Então, uma ordem e sequência da atividade a ser realizada. Temos também um conceito, simultaneidade, que está relacionado aos movimentos juntos e sequenciados, um após o outro, né, que uma criança desenvolve, né, esse conceito de multaneidade, simultaneidade, uma coisa seguida da outra. Temos também a duração dos intervalos, né? Que são os fenômenos que acontecem no tempo e apresentam uma certa duração. Tempo curto, tempo longo, rápido, devagar, e envolve as noções de hora, minuto, segundo, né? O tempo percorrido. Temos agora o ritmo, não é? Então, o ritmo ele pode ocorrer em várias áreas do nosso comportamento, né? Ele traduz uma igualdade de intervalos e tempo, né? O ritmo, o tempo, a simultaneidade, né? A batida dos movimentos, né? A sincronidade deste movimento está atrelado ao ritmo. E um autor chamado Kfart, ele diz que existe 3 tipos de ritmo: o motor, o auditivo e o visual. O motor está ligado ao movimento do organismo que se realiza em um intervalo de tempo constante. O andar, o nadar, o correr. O ritmo auditivo normalmente é trabalhado em associação com algum outro movimento, né, que seria os comandos, né, a pessoa interpretar esse comando a partir da audição e fazer com que o movimento efetivamente ocorra. E o ritmo visual, ele envolve a exploração sistemática de um ambiente visual muito amplo para ser incluído no campo visual em uma só fixação. Então, para que o movimento aconteça, para que tenha noção de tempo, né, de acontecimento, de ordem, de sequência, esse ritmo visual ele traz muita informação para que o indivíduo interprete. E por
fim, temos a renovação cíclica de certos períodos, né? Que é a concepção de que o tempo é determinado, por exemplo, por dia, manhã, tarde, noite. Então, toda vez que fala em cíclico, a gente vai falar em um ciclo fechado. Então, essa renovação, manhã, tarde, noite, semanas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fechou um ciclo. Vai iniciar de novo. Então, precisamos ter essa renovação cíclica de certos períodos. As estações do ano, né? Outono, primavera, inverno. Nessas 4 estações, também totalmente cíclicas, né? Uma na sequência da outra. E esse ciclo se renova a cada ano. Tudo bem? Eu vou passar para vocês um vídeo muito interessante. Ele é bem rapidinho. Ele fala a respeito dessas sequências temporais, para a gente identificar onde isso está contido no universo da criança. Olha lá.
Então, pessoal, eu achei bem bacana esse vídeo e eu optei por trazer para vocês, porque obviamente é bem lúdico a gente entender situações do nosso dia a dia onde isso é possível, a prática, a percepção, a organização dessas atividades com a estruturação espacial. Então vocês viram que bacana, não é? O ciclo da vida de determinados animais, das próprias atividades, né? Do escovar o dente, do encher um balão. Então, são situações que nos cercam, que estão presentes no nosso dia a dia, que é justamente a estruturação espacial que nos dá essa condição de percepção e organização, ok? Bom, agora eu passo para vocês as orientações de estudos, lembrando que essas questões que eu chamo de orientação de estudos, elas também são o trabalho da aula, tá? Então, feitas essas 4 questões, nesse período que vocês fazem das 8 a 9 com a leitura do material e que vocês assistem o vídeo, elas também serão entregues como trabalho do segundo bimestre, tá? Então não se percam. Então nós temos aí este trabalho sobre estruturação temporal, que eu chamo de orientações de estudos. Então é a mesma coisa, ok? São 4 perguntas, veja só. Lembrando que a resposta para essas 4 questões, elas estão no material de estudo e também comentado nesse vídeo. Questão 1. Conceitue, né, o que é estruturação temporal. Na questão 2, qual a importância da estruturação temporal? Na questão 3, quais as etapas da estruturação temporal? Lembra que são 2 etapas. E a última quer saber quais são os conceitos que a criança deve adquirir a partir da estruturação temporal. Agora estamos falando dos 5 conceitos de aquisição da estruturação temporal. Todas essas questões comentadas aqui na videoaula e também tratadas no nosso material base de estudo, que está muito rico de informações. Queridos, desejo bons estudos para vocês. Daqui a pouquinho, às 9 horas, né, às 21 horas, vamos nos encontrar na nossa live, onde vamos aprofundar mais os estudos e estarei disponível, então, para dúvidas e, obviamente, para muitas contribuições da vivência, não é? Que nós temos aí no nosso mundo, no nosso campo pedagógico. Beijo no coração de vocês, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.